Bem-vindas, bem-vindos ao treinamento em tratamento de pisos, com André Fernandes, consultor técnico da Bralimpia e Renco. Realização: Bralimpia Equipamentos para Limpeza e Renco Químicos. Patrocínio: novos baldes aplicadores de cera Bralimpia e seus conjuntos Finish, Pratique e Flat, e linha máxima de tratamento de pisos Renco. Bem-vindos à nossa super live de tratamento de pisos Bralimpia e Renco. Eu queria agradecer a todos pela participação aqui. Eu queria falar sobre tratamento de pisos. Bom, vamos aos conceitos do que é o tratamento de pisos, né? Bom, primeiro passo, o que é o tratamento de pisos, né? Vamos ao nosso slide, começando aqui sobre tratamento de pisos. O que é o tratamento de piso? É um sistema de limpeza e impermeabilização de pisos para determinados tipos de pisos. Que tipos de pisos são esses? Exemplos de pisos que nós podemos fazer o tratamento? Bom, alguns exemplos que nós temos aqui, que pisos que nós podemos fazer o tratamento, que podem ser tratados. Primeiro, ardósia, granilite, granitina, exemplos de piso de shopping, por exemplo, paviflex, né? A gente chama de piso vinílico. O paviflex é aquele pavimento flexível, geralmente são quadradinhos, né, de 40 por 40, 30 por 30, e que são próprios para serem feitos de tratamento. Eu não posso deixar eles sem nenhum tipo de impermeabilização, senão eles podem quebrar, rachar e assim por diante. E o cimento queimado, muito utilizado em galpões, em empresas, né, que é aquele piso rústico, e a gente vai mostrar alguns exemplos hoje aqui para vocês. O que é cera, acabamento? Sempre essa dúvida vem à tona quando a gente fala de acabamento e de cera, né? Tem grandes diferenças aí sobre esse tipo de produto. Por exemplo, ceras são produtos à base de polímeros naturais, geralmente são polimentáveis. O exemplo mais comum é a carnaúba, aquelas ceras domésticas. Qual é o grande problema delas? Elas são muito escorregadias, né? E não são alto brilho. Você passa a cera e aí você tem que fazer um processo de lustro, de lustrar o acabamento para que ele possa chegar ao brilho máximo. E por ser polimentável, né, ele pode ficar escorregadio, né? Na verdade, sempre vai ter esse risco aí de ficar escorregadio nesse tipo de tratamento com cera. A gente tem um vício de linguagem, né? Temos um vício de chamar, às vezes, tudo de cera, né? E o que seria o acabamento? O acabamento, ele já é um polímero, um produto à base de polímero acrílico, com característica de filme alto brilho. O que seria um filme alto brilho? Quando você passa esse produto, ele já tem o brilho ali, já destaca o brilho após a sua secagem. Geralmente esse processo é feito em camadas. 1, 2, 3 camadas, de acordo com o acabamento que você quer. Então, o acabamento acrílico, diferente da cera, ele vai ter essa característica alto brilho. A cera eu vou ter que lustrar. A gente fala muito cera, como eu falei, mas acabamento tem essa característica. E o acabamento, ele não escorrega. Existem até alguns clientes que pedem assim, você tem um laudo antiderrapante do produto? Não, todo o acabamento acrílico, ele é antiderrapante. Então é bom atentar que quando a gente fala de shopping, de supermercado, a gente está falando sempre de acabamento acrílico e não de cera. Então é sempre bom entender esse termo. Então a cera, ela precisa ser polida, o acabamento no máximo você vai fazer a queima com a high speed, e nós vamos chegar nesse assunto em breve. Continuando aqui, por que fazer o tratamento? Por que eu faço? Qual a função do tratamento de piso? É muito comum a primeira resposta das pessoas é dizer que o tratamento de piso serve para deixar o piso brilhoso, né? O piso é bonito, mas não é assim que funciona. O tratamento de piso, a primeira função dele é facilitar a limpeza. Tudo que cai no piso é muito mais fácil de remover quando o piso está com um acabamento, quando ele está com um filme por cima dele. Então, primeiro passo, primeira função do tratamento de piso é sempre facilitar a limpeza. Em segundo, é diminuir a incidência de contaminações. Assim como, por exemplo, um hospital, você pode ter vírus, bactérias, protozoários, coisas que podem se depositar no piso. Um piso
tratado, ele vai ter menos incidência, menos ancoragem dessas bactérias e desses micro-organismos sobre o piso. Então, o tratamento ele vai diminuir a incidência desse tipo de contaminação. Aumentar a vida útil do piso. Um piso tratado, ele vai ter uma durabilidade muito maior. Toda e qualquer sujidade líquida ou sólida vai cair por cima do acabamento ou da cera e não do piso, do substrato em si. Então o substrato do piso ele vai durar muito mais tempo. Existem granilites, granitinas, cimento queimados que duram muitos anos, né? Então ele vai ter uma vida útil muito maior porque foi feito um tratamento e uma proteção sobre esse piso. Então proteger o piso é uma dessas funções. E por último, nessas funções do tratamento de piso é o aspecto estético, né? Do tratamento, né? Deixar o piso bonito, brilhoso e assim por diante. Então, sempre essa ordem: facilitar a limpeza, diminuir a incidência de contaminações, aumentar a vida útil do piso e só por último aí seria o fator estético, né? No caso, deixar o piso bonito e brilhoso e assim por diante, né? Nosso próximo passo aqui é a gente entender o passo a passo do tratamento de pisos. Vamos conhecer isso, né? Primeiro, o diagnóstico, né? Segundo passo, o planejamento, né? Planejar como eu vou fazer todo esse processo. O processo em si, que é o fazer com a equipe no local. E por último, e bem importante, a manutenção do tratamento. Tá? Eu queria chamar um vídeo agora para vocês sobre esses processos e aí nós retomamos aqui o nosso treinamento. Tratamento de pisos. Com o passar do tempo, os pisos passam a apresentar porosidade, em função das agressões que sofrem com o atrito de partículas sólidas, como pó e poeira, em contato com calçados, móveis sendo arrastados, rodas de carrinhos, objetos que caem e outros. A superfície deixa de ser regular e passa a apresentar sulcos e riscos. É justamente nestas porosidades que as sujeiras se depositam, deixando os pisos com aspecto encardido, tão indesejado e difícil de combater. Substâncias químicas agressivas, como ácidos ou alcalinos, acabam por aumentar estas porosidades, piorando o aspecto visual. Ficam limpos na hora, mas em pouco tempo estão mais sujos que antes. Além disso, diversos micro-organismos podem proliferar e contaminar o ambiente onde estão e serem transferidos para outros, provocando diversos tipos de doenças. Para prevenir o desgaste destas superfícies e manter o resultado da limpeza por mais tempo, a Bralimpia oferece diversas soluções para fazer a limpeza profunda, de tratamento e de manutenção da limpeza em pisos frios em geral. As soluções Bralimpia devem ser utilizadas com ceras fabricadas à base de água. Estas ceras contêm polímeros sólidos que, quando se agrupam, formam um filme duro ou película protetora. Existem diversos tipos de seladores e ceras acrílicas com percentuais diferentes de sólidos em forma de polímeros em sua composição. Quanto maior a quantidade de polímeros ou sólidos, maior a resistência das camadas de ceras aplicadas e, consequentemente, o brilho e a proteção obtidos. Para servir de base para a cera, deve-se aplicar um selador acrílico. Este produto preenche a porosidade nos pisos e forma uma película muito dura e resistente, impedindo, após a limpeza, que as porosidades sejam novamente preenchidas com partículas de sujeira. Além disso, o selador serve de base para ancorar a cera acrílica com maior eficiência do que se fosse aplicada diretamente sobre o piso. As ceras acrílicas, por sua vez, formam camadas muito mais resistentes e com alto brilho sobre o selador. Desta forma, este sistema de limpeza e aplicação de acabamentos protege os pisos e aumenta sua vida útil. Previne a disseminação de doenças e otimiza a higiene dos locais de maneira contínua. Confere excelente aspecto de limpeza e de cuidado dos ambientes como um todo. Vamos voltar aqui ao nosso passo a passo. Como eu falei para vocês, o diagnóstico é muito importante. A gente vai falar do passo a passo do diagnóstico do tratamento de pisos. Primeiro, né, tipo de pisos. Depois, tamanho da área que vai ser tratada, que vai ser feito o processo.
o volume de tráfego, quantidade de pessoas, e a gente vai chegar lá. Barreiras de contenção, histórico, estrutura do ambiente e a manutenção. Vamos falar de um por um aqui desse diagnóstico. Primeiro, a gente tem aqui tipos de pisos. Pisos quentes e pisos frios. Eu creio que vocês já ouviram essa expressão uma vez ou outra na vida. Pisos quentes são pisos que não podem ser lavados com muita água, né? Você tem que trabalhar com pouca água por ter cola, por ter adesivo, né? Eu tenho que ter um cuidado aí na quantidade de água que eu vou utilizar na lavagem. Exemplos de pisos como esse aqui. Eu coloquei aqui o Paviflex, o Plurigoma, também o pessoal conhece como piso moeda, né? Alguns pisos aglomerados que simulam madeira. O pessoal sempre fala, esse tipo de piso não se deve fazer o tratamento. Mas quantas vezes já entraram em contato comigo para falar, André, passaram piso aqui, passaram cera no piso vinílico, no aglomerado, enfim, pisos que não deveriam ser feito o tratamento. E aí tem que ir lá fazer remoção. E essa remoção não pode usar muita água. Então a gente considera isso como um piso quente. Piso de madeira também vai entrar nessa classificação. Aqui são só alguns exemplos. Mas para vocês verem que existem pisos. E esses pisos aqui, o Paviflex, o Plurigoma, tem até na estação aqui, nas estações de trem, de metrô em São Paulo, é muito comum e o pessoal utiliza esse piso. O Plurigoma, por exemplo, tem umas pessoas que passam, algumas empresas até passam cera preta, né? E não tem necessidade, uma cera branca, transparente, um acabamento bom, vai realçar a cor do piso, seja ela qual for, preto, azul, amarelo. Então não tem a necessidade de usar um acabamento preto. Na verdade, se utiliza quando está muito detonado e eu quero esconder defeitos, imperfeições, não é o caso, né? O caso é sempre preservar o piso como ele está e não tingir o piso de outra cor. Ainda no diagnóstico, a gente tem o próximo passo de pisos frios, né? Eu falei de pisos quentes. De pisos frios, a gente podem ser pisos que podem ser lavados com água em abundância. Posso jogar água à vontade. À vontade, entre aspas, aqui, porque toda a água que eu jogo no piso, depois eu vou ter que recolher essa água, vou ter que remover essa água. E isso vai me dar um problemão por conta de que eu vou ter que retirar essa água no enxágue, recolher, e o piso não pode ser aplicado a cera com o piso úmido, né? Então quanto mais água eu jogo, mais trabalho de recolher, de enxágue eu vou ter. Então tenha cuidado aí. Alguns exemplos de pisos frios eu coloquei aqui: a ardósia, o granilite, o cimento queimado, né? Aqui tem um epóxi também pintado. Eu posso jogar água, como eu falei, à vontade, porém, lembrando que depois eu vou ter que te retirar essa água aí do piso, tá? Volume e tipo de tráfego é o nosso próximo passo aqui. Determinar a quantidade de pessoas que trafegam sobre o piso, né? Se é 1.000 pessoas, se é 10 pessoas, se é 20 pessoas, se é um escritório, se é uma indústria, se é um supermercado. Sempre entender esse ambiente, quantidade de pessoas que vai passar ali para determinar que tipo de cera eu vou utilizar. Se carros ou equipamentos com rodízios trafegam nele, né? Por exemplo, palheteira, o carrinho de supermercado, né? Outros tipos de cadeiras, por exemplo, cadeiras com rodinhas de plástico tendem a danificar a cera, o filme e o tratamento, né? O tipo de sujidade que eu vou ter nesse tipo de piso, né? Por exemplo, a área de bebida, o legume, supermercado, a gente chama de FLV, né? Frutas, legumes e verduras. Tem uma gordura específica lá, um tipo de sujidade específica, e essa área, por exemplo, do supermercado, eu vou ter que ter um cuidado diferenciado. Por quê? Porque a sujidade vai ser muito mais alta. Então, a quantidade, né, a manutenção, a varrição com o mop vai ter que ser diferenciada. Então, eu vou ter que cuidar de uma forma, vamos dizer, especial. Por exemplo, área de temperaturas baixas, o açougue, né, sempre cai líquido, sempre tem um freezer vazando. Então ali também o tratamento tem que ser visto de uma forma especial, com um cuidado maior. O corredor de bebidas também. Geralmente quando o pessoal chama para fazer um teste de tratamento de piso, escolhe esses ambientes que são mais manchados, mais danificados e tendem a ter uma manutenção mais recorrente por conta do índice de sujidades que caem ali, né? E as áreas de grande atrito, entrada e saída, isso não só o supermercado, mas outros ambientes, escolas, né? Entrada, saída, né? Lugares que tem carteiras, né? Alto atrito, eu preciso de um tratamento que tem uma alta resistência também, né? Geralmente check-out, como eu falei, de caixas de supermercado, é um lugar que sempre tem que ser visto com um olhar especial também. Barreiras de contenção.
às vezes a gente chega no ambiente para fazer uma análise do tratamento, seja um supermercado, escola e assim por diante, e não tem barreira de contenção. O que é a barreira de contenção? A barreira de contenção é o tapete. Né? Geralmente a gente chega lá e tem um tapete pequenininho, mal cabe 2 pés em cima. Né? Uma boa barreira de contenção ela pode segurar até 80% de sujidades sólidas. Eu não tenho nem tanto interesse de oferecer o tapete para o cliente, mas um tapete bom vai garantir a vida útil do tratamento de pisos. Então é primordial que eu tenha um bom tapete nesse ambiente. Aqui eu coloquei um exemplo do que seria um bom tapete, né? Um tapete de mais de 2 passos inteiros, né? Que não é aquele tapete que você tem que parar e dar aquela ciscada com os pés, né? Não, você vai passar e tirar a sujidade do pé de forma imperceptível. Você vai passar e já vai tirar a sujidade do pé, porque você vai dar mais de 2 passos ali, removendo ali as sujidades sólidas que estão no seu pé. E aí o tratamento de piso vai durar muito mais. Áreas que tem shoppings perto de praia, por exemplo, que tem incidência de areia, né, é primordial que você tenha uma boa barreira de contenção. E às vezes barreiras de contenções intermediárias entre uma área e outra é importante também. Tá? Histórico do piso. Né? O que seria o histórico do piso? Né? Tempo de existência do piso. Primeiro, por que tempo de existência do piso? O cimento queimado, por exemplo, assim que ele é feito, ele está num processo ainda de cura. Então ainda está soltando sais ali, minerais do próprio cimento. E se eu aplicar a cera antes desse processo de cura completo, pode acontecer um efeito que a gente chama de efeito powdering. Esse efeito, a cera quebra e vira um pó, né? E acontece de você aplicar a cera num dia, ficar lindo, no dia seguinte você volta e tem que varrer a cera inteira, né? No caso, mopear a cera inteira, porque ela vai quebrar e virar pó. Por que isso aconteceu? Porque o cimento não curou ainda completamente e ele está com o pH às vezes muito alto. Então às vezes é bom, se eu sei que o cimento é novo, medir o pH desse cimento queimado para ver se ele está com o pH adequado para receber a cera. Tem que estar em pH entre 8 e 9 ali, até dar para aplicar a cera. Maior do que isso é perigoso, porque pode acontecer o efeito powdering. Como é que eu meço o pH? Sempre em meio úmido, eu posso ir fazer uma poça ali em cima, deixar absorver, porque o cimento queimado ele é muito poroso, ele absorve tudo, e ali coloca uma fitinha de pH e tenta medir ali. Às vezes você não percebe, você não consegue medir, mas é bom sempre fazer esse diagnóstico, perguntar, faz muito tempo que foi feito, que foi aplicado, que foi usinado aqui o cimento, né? Tem lugares que o pessoal chama de cimento usinado, para você ver se vale a pena. É bom tentar medir o pH, fazer uma pequena área para ver se está adequado ou não esse tipo de tratamento. A frequência da manutenção, se nesse lugar já tem uma frequência de manutenção, se tem, se não tem, como é feito e assim por diante. Se há e quais tipos de acabamentos aplicados. Já aconteceu de ligarem para mim e perguntarem assim, André, a gente pegou um piso aqui e a gente foi remover e não está conseguindo remover. E aí quando a gente foi ver, quando fomos ver o local, era resina, né? Então um produto à base de querosene, de solvente inflamável. E aí você tem que usar um solvente inflamável para remover. E eu não posso usar uma enceradeira porque pode explodir, simplesmente pegar fogo. Você não se liga em enceradeira em cima de um produto inflamável, né, na remoção. Então vai ter que raspar, né? Existe até removedores de tinta específicos para remover esse tipo de resina. Ou então, acontece também como aqui se há quantidade de camadas aplicadas anteriormente. Por que isso? Porque acontece da pessoa estar sempre aplicando cera ali toda semana. Já aconteceu comigo da pessoa me dizer que aplicava cera toda sexta-feira desde 2015. E quando a gente chega lá tem uma camada gigantesca de cera e às vezes de acabamento e a gente acha que o piso é de uma cor e quando você remove descobre que o piso é de outra cor e assim por diante. Então sempre é bom fazer esse diagnóstico para saber o removedor que eu vou usar, como eu vou usar, quanto tempo eu vou gastar, se eu vou ter que remover mais de uma vez só vai resolver. Então esse diagnóstico do histórico do piso é primordial para isso. Tá? Além disso, excesso de cera ou impermeabilizante pode ocasionar isso aqui. Ó. Olha essa imagem aqui desse piso. Aqui esse piso ele tinha uma quantidade gigantesca de acabamento. Todo final de semana eles aplicavam. Quando nós fomos remover, quando a gente teve que raspar em alguns momentos, a gente jogou ali no balde, e isso que está aqui na minha mão, parece até um pano, né?
tem esse aspecto aí, parece uma cola, isso é cera, isso é acabamento acrílico. Então eu tive que lavar mais de uma vez, várias vezes, para tentar remover e conseguir remover todo esse acabamento. Quando é assim, sempre eu falo, lave, faça, remova áreas pequenas, por área. Para quê? Para que eu remova e veja se eu conseguir remover e continue assim para a próxima parte. Acontece da pessoa tentar remover tudo de uma vez, quando está nessa quantidade, e aí depois que ela remove, ela descobre que só removeu uma parte. Então ela vai ter que lavar tudo novamente. Então, se por um motivo ou outro ela tiver que parar no meio, tipo acabou a energia, caiu a fase da enceradeira, da energia ali, e eu não vou conseguir mais continuar a remover, eu não fiz nada. Por quê? Porque eu tentei fazer tudo e ficou, nenhuma parte foi removida completamente. Então é sempre tentar dividir em blocos, fazer uma parte, lavar, enxaguar, assim. Terminei aquela parte, eu vou para a próxima parte e assim por diante eu vou evoluindo na remoção. Tem lugares que é fácil, uma lavação, bateu em enceradeira, disco preto, você consegue remover. Vai ter casos que você vai ter que repetir o processo mais de uma vez também. Além disso, eu tenho que, antes de fazer, no diagnóstico, ver a estrutura do ambiente. Se o empreendimento possui equipe treinada, equipamentos, infraestrutura, eletricidade, água, ralo, né, porque raramente vai ter um ralo no lugar certo, e quando tem um ralo a caída está para o lado errado. Então, como eu vou recolher essa água, equipamento para recolher essa água, aspirador de líquido, se for o caso também, alguns lugares é necessário esse tipo de processo, né, para ter esse cuidado aí na hora de fazer o recolhimento. A eletricidade, como eu falei, voltagem, quantas vezes já fui em locais, a gente vai começar a fazer o processo e descobre que a máquina é 220 e a tomada é 110, ou vice-versa, eu preciso ali providenciar uma extensão ou um transformador, e nem sempre, dependendo do horário, você vai ter isso à mão, né? Então é importante levantar isso antes, muito antes do processo ser feito, né, já no diagnóstico, né? No planejamento agora, né, a gente vai planejar como é que a gente vai fazer isso aqui, a gente tem algumas etapas aqui a seguir. Quais os produtos eu vou utilizar, né? Depois, quantidade de produtos, depois a quantidade de pessoas, né? Equipamentos, que a gente vai falar um pouquinho, os horários, que é o que eu falei, entender quando a gente vai poder fazer, e o checklist, né, levantar tudo que eu vou precisar aí, né, na hora de fazer para não ter nenhum furo. Primeiro a gente vai falar aqui quais produtos utilizar na remoção, que é a nossa primeira etapa, na remoção ou na lavação, tá? Porque vai ter casos que a gente não vai precisar remover, mas o removedor sempre é bom utilizar por uma questão de como está o pH do piso, como eu falei no começo. O primeiro removedor, a gente tem como opção aqui o removedor para acabamento acrílico. Então, como ele é um removedor para acabamentos acrílicos, ele vai funcionar tanto no acabamento acrílico quanto numa cera polimentável, semi-polimentável, né? Se ele atingir o acrílico, tudo que estiver abaixo dele, ele também vai conseguir remover. É um solvente à base aquosa, né? À base d'água. Então não é inflamável, não vai ter nenhum risco. Vocês podem ver que ele tem o símbolo aqui, do pictograma, de corrosivo, porque ele é extremamente alcalino. Então sempre utilizar a luva com cuidado na hora de fazer a manipulação e a diluição desse produto, se atentar a isso, né? E a diluição dele é de 1:3 na limpeza leve, na limpeza pesada, perdão, na remoção pesada, 1:6 na média e 1:9 na leve, né? Então isso depois a gente vai mostrar no vídeo com mais detalhes. Eu vou explicar aí o que seria esse 1:3, 1:6, 1:9, né? E nós também temos o removedor, o Ativax S, voltado para áreas hospitalares, né? O removedor, tradicionalmente, ele tem um odor característico, né, de solvente. Então, como é um solvente à base d'água, mas é um odor característico. Em hospital, esse tipo de odor, claro, a pessoa já está ali acamada, não é interessante que sinta um cheiro forte. Quem está acostumado a trabalhar com esse tipo de removedor nem percebe tanto. Mas no lugar onde as pessoas estão ali acamadas, tem que ter um cuidado maior. Então o Ativax S, ele tem baixo odor. Então não tem esse cheiro característico, ele tem até um cheiro diferente do removedor tradicional, né? E ali você vai aplicar e deixar agindo ali, e vai funcionar igualmente o removedor para ceras acrílicas. A diluição é igual, 1:3 pesado, 1:6 médio e 1:9 na leve, tá?
vai respeitar e o processo vai ser igualzinho. Às vezes eu tenho que deixar um pouco mais a ação para ele poder fazer a remoção com efetividade, certo? Prosseguindo aqui, a gente vai ver aqui quais produtos utilizar. Agora a base seladora. O que seria a base seladora? A base seladora é o primeiro produto que vai diretamente no piso. Removi, lavei, enxaguei, tirei todo o residual. Agora eu vou entrar com a base seladora. A base seladora ela vai servir de dupla face. Ela vai colar no piso e vai receber o acabamento. Então é um produto que não serve para ser pisado. Porque como ele funciona como dupla face, se eu deixar ele cru, só ele no piso, todas as pegadas, toda a sujidade vai colar nele com muita facilidade. Então, indo contra aquilo que eu falei, que é facilitar a limpeza, vai, no caso, dificultar. Então a base seladora nunca pode ficar sozinha no piso. Ela sempre tem que ir primeiro e aí receber o acabamento em seguida, né? Claro, depois da sua secagem. Nossa base seladora aqui, nós temos um selador acrílico. Geralmente nós utilizamos 2 camadas dela, né? Uma camada ali para fixar no piso, né? E receber o tratamento. Mais do que 2 camadas não é tão interessante, porque a cera ela tem um polímero menor, ela é brilhosa, o acabamento. E a base ela tem um polímero maior, ela é feita para economizar no processo. Quando você pega um piso muito poroso, o cimento queimado é o exemplo que a gente vai mostrar aqui no vídeo, se eu entro já direto com acabamento, eu vou gastar muito produto e esse piso ele vai puxar tudo. Ele tem essa característica de puxar, de absorver o acabamento. A base seladora, como ela tem um polímero maior, ela vai ser absorvida também, só que menos, eu vou economizar produto. Vai render mais do que o acabamento, a base, nesse tipo de piso poroso. Então, pisos porosos deve-se utilizar o selador acrílico. 2 camadas. Nós também temos o selador acrílico prêmio. Nesse caso, o selador acrílico prêmio, ele deve ser utilizado em pisos de alto tráfego. Esse acabamento prêmio, ele já tem, quando você aplica ele, você vê que ele é diferente. Ele é mais pesado e ele já tem brilho, né? Ele já tem uma característica de brilho diferente da base seladora tradicional. Então, geralmente, shopping, supermercado, lugares de alto tráfego, a gente usa o selador prêmio. Então a quantidade de sólidos dela também é maior do que o selador tradicional. A aplicação é igual, 2 camadas também seria o suficiente para um piso de alto tráfego, certo? Quais produtos utilizar? Agora acabamentos. Que acabamento eu vou utilizar, né? A gente tem aqui 4 opções, né, de acabamentos acrílicos. Temos a máxima brilho, HS, tá? Já vou explicar isso. A máxima super brilho, HS também, a Ultra Brilho, HS e a Prêmio UHS. Por que HS, UHS? Primeiro, antes disso, eu queria explicar aqui a diferença delas. A Máxima Brilho já é um acabamento acrílico próprio para alto tráfego. Porém, a gente fala de dimensionamentos de baixo tráfego, né? Porque ela tem 18% de sólidos na formulação dela. Então eu preciso de mais camadas para ter maior resistência. 18% de sólidos. A Super Brilho eu tenho 21,5% de sólidos. Então um pouco mais de brilho também, né? Então para um médio tráfego ali. A Ultra Brilho ela tem 25% de sólidos e a Premium tem 28% de sólidos. O que seriam esses sólidos? Como é um acabamento à base aquosa, né, à base d'água, uma parte do acabamento ele evapora e a parte que fica, que plastifica no piso, são os sólidos. Então, quando a gente aplica uma camada, no caso aqui dá 28%, 72% evapora, que é a água, 28% fica e plastifica sobre o piso. Então eu vou precisar aí de 3, 4 camadas para obter esse 100%, né, de filme sobre o piso. Então eu tenho que atentar a isso. Ah, o brilho é diferente também? Sim, né? Eu até costumo dizer que tem alguns clientes nossos que usam o acabamento acrílico prêmio e reclamam com a brilho, porque por até custo-benefício, e ela também tem um brilho bonito, um filme transparente, mais transparente, né? Na manutenção se usa-se essas técnicas de usarem as duas. Elas são totalmente compatíveis, eu posso usar uma em cima da outra que não vai ter nenhum tipo de rejeição. Já com acabamentos acrílicos de marcas diferentes, eu já não indico passar uma por cima da outra, porque são polímeros diferentes e não pode ter algum tipo de reação, e aí não dá para dar garantia nenhuma, né? Então, como eu falei, brilho HS, super brilho HS, ultra brilho HS e a prêmio UHS, né? Que seriam aí
28, quase 30% de sólidos, que aí para um super tráfego aí, paleteira, galpões, né, lugares que você quer um alto brilho e uma alta resistência também. Sempre aí nessa faixa 3, 4, 5 camadas, né? Depois da sexta camada, o brilho não aumenta mais. Então não adianta querer passar muitas camadas, até porque nem todo mundo vai ter esse tempo hábil de aplicar tantas camadas aí. Mas geralmente, assim, 3, 4 camadas é o ideal, né? Além da base seladora também, tá? Quais produtos utilizar? Nós também temos um acabamento acrílico 3 em 1. Por que 3 em 1? Porque ela vai funcionar como base seladora, como acabamento acrílico e também pode ser utilizado como restaurador na técnica Spray Buffing. O que é a técnica Spray Buffing? Eu já vou falar, não vou dar spoiler, daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo da técnica Spray Buffing para vocês sobre como é feito esse tipo de técnica. Mas, como eu falei, ela é 3 em 1. A primeira função dela é a base seladora, ela funciona como base seladora. A segunda função como acabamento acrílico e a terceira como restaurador no Spray Buffing. Então é um tipo de acabamento que é um coringa. Ele está ali no meio, entre 25% sólidos, então ele vai ter uma boa cobertura e vai poder ser utilizado em pisos mais porosos também. Então até às vezes por uma opção comercial eu posso oferecer para o meu cliente, em vez de usar 2 produtos, usar um produto só. Dependendo do ambiente, se for um piso muito poroso e um alto tráfego, eu prefiro usar a base premium, mas o acabamento premium é mais eficiente do que utilizar 3 em 1. Então a 3 em 1 fica no meio termo ali desse processo, né? Área externa. O que se utiliza em área externa? Porque todos esses acabamentos que eu mostrei aqui são para áreas internas, né? Que não tem chuva, não tem sol. Mas nós também temos um produto, 2 produtos na verdade, a máxima selador impermeabilizante para a área externa. Esse produto também é um 2 em 1. Ele vai ser utilizado em área externa, aguenta chuva, aguenta sol, né? Tem brilho, é alto brilho, né? E o ideal é você aplicar de 2 a 4 camadas. Então, garagem, estacionamento, calçada, né? Ah, André, o filme é escorregadio? O filme não é escorregadio, também é um polímero acrílico. Porém, eu não devo aplicar em rampas. Por quê? Porque você imagina, chove, cria um filme d'água, cria uma lâmina d'água. E aí, o que vai escorregar é a água e não ele, porque ele vai ficar mais liso. Então, porém, escorregadio, não escorregadio. Quando molha, pode ficar escorregadio sim, então evitar em rampas. Mas, nas demais áreas, eu já fiz tratamento em estacionamento de supermercado, mesmo interno, ele também tem um resultado excelente. Então, eu consigo utilizar ele em área interna e área externa também, certo? E existe também um acabamento, que no caso aqui, nesse caso, não tem acabamento, é o impermeabilizante óleo hidrofulgante, né? A máxima Imper Plus. Esse produto ele não possui efeito estético. Como assim? Você passa, ele não tem aparência de nada, parece que não aplicou nada no piso. Porém, ele repele óleo, água, gordura e outros tipos de sujidade líquida. Então, uma vez que eu aplico no piso, o piso não muda a aparência, ele continua com a mesma aparência de sempre. Quando eu aplico ele repele óleo, gordura, as pessoas às vezes fazem teste com Coca-Cola, com refrigerante, com gordura, e ele repele e é fácil de remover ali porque está superficial. A pessoa faz em borda de piscina, faz em clube, né? Alguns grandes clubes aí até fazem esse tipo de processo para evitar aquele excesso de lavação com limpa-pedra. Então é um tipo de acabamento, de tratamento que não faz filme nenhum e você pode utilizar nesses tipos de ambientes aí, geralmente externo. Ah, eu posso usar o hidrofugante em piso interno? Também posso. Nada que contraindique isso. Porém, o acabamento vai ficar do jeito que o piso é. Se o piso é brilhoso, ele vai continuar brilhoso. Se o piso é fosco, ele vai continuar fosco. Então ele não muda a aparência, é só proteção e vai facilitar e preservar o piso. Geralmente ele vai ter aí uma aplicação de 2 camadas apenas, uma camada úmido sobre úmido. Ainda úmido a primeira, você já aplica a segunda, porque se você deixar secar a primeira, ele vai repelir a segunda. Então tem que ter esse cuidado aí na aplicação. Úmido sobre uma, aplica uma, já aplica outra. Não aplicar debaixo do sol também, porque vai evaporar e o rendimento vai cair muito. Você vai perder produto, certo? Continuando aqui, quantidade de produto que eu vou utilizar. É uma dúvida que é muito recorrente, às vezes
vou fazer um orçamento para o cliente fala, eu tenho tantos metros quadrados, eu tenho uma área do piso X, quanto eu vou usar de produto, de removedor, de acabamento, de limpador no dia a dia, como eu faço esse cálculo, né? Como eu vou calcular quanto de produto eu vou utilizar. Tem uma continha aqui, chegou a hora da matemática, né? A gente vai ter que fazer umas contas aqui. Como eu faço esse cálculo? Vai ser esse cálculo aqui. A dividido por B dividido por R vezes N vai dar igual a quantidade de litros necessários. Poxa, agora complicou, né? Como é que é esse A dividido por D dividido por R? O que é o N? Enfim, para ficar mais fácil, o A é a área, o D é a diluição, o R é o rendimento e o N é o número de aplicações. Então vai ficar aqui, área dividido pela diluição, dividido pelo rendimento, vezes o número de aplicações. Então isso aqui eu vou poder usar para o removedor, para o acabamento e para o limpador. Até produtos do dia a dia eu vou usar isso sem problema nenhum, sem nenhum tipo de risco. Vamos fazer um exemplo aqui, tirar um exemplo de um caso aqui, para a gente tentar fazer o cálculo da quantidade de acabamento e de cera, de removedor, que eu vou precisar utilizar nesse processo. Vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui. Para uma área de 2.000 metros quadrados, que é uma área grande, piso tem pouca cera, ou seja, vou remover com facilidade, sem muitos problemas, né? Vamos usar o removedor na diluição de 1:4, né? E vamos aplicar o acabamento máxima 3 em 1. Então vou usar um produto só no acabamento e como acabamento e base, né? O rendimento do removedor é de 9 metros quadrados por litro diluído e o rendimento do acabamento é de 60 metros quadrados por litro. Espera aí, André, como é que você sabe que o removedor faz 9 metros quadrados por litro diluído? Todo produto líquido para lavagem de pisos, ele vai ter um rendimento de 6 a 12 metros quadrados. Então 9 é a média. Por exemplo, se fosse cimento queimado, essa média é um pouquinho menor. Se for um Paviflex, é um pouquinho maior. Se for um epóxi, é ainda maior porque é mais liso. Então quanto mais liso o piso, maior o rendimento do removedor e da cera. Então eu vou sempre estar mexendo. A cera sempre vai estar ali entre 60 metros quadrados, 80 metros quadrados. A maioria dos fornecedores, os acabamentos à base aquosa vão ter esse rendimento aí de 60 metros quadrados, de 80 metros quadrados. Por exemplo, o epóxi, a tinta epóxi, ela tem um rendimento de 15 metros quadrados. Ela é muito mais pesada, não estica, então, como é outro tipo de produto, é um produto muito mais denso. Já o acabamento acrílico e a cera, não. Ele é muito mais fácil de esticar, de prolongar, então o rendimento aí vai até 80 metros quadrados, dependendo do piso. Nós vamos aplicar uma vez o removedor, como eu disse, tem pouca cera, eu já fiz o diagnóstico, eu já vi que tem pouca cera, estou facilitando aqui a vida, e o removedor e o acabamento, a gente vai aplicar 4 camadas. Como é que fica esse cálculo aqui, então? Vai ficar assim, vai ficar o seguinte, vai ficar área, né, dividido pela diluição, dividido pelo rendimento vezes N, vai dar os litros necessários. Então, eu tenho um removedor, vai dar 2.000 dividido para 5, dividido por 9, vezes 1. Então, eu vou ter lá, 9 dividido para 5, vai dar aqui, o removedor, aliás, o acabamento vai dar 2.000 dividido para 1, dividido para 60, vezes 4. Voltando, o removedor, ele vai dar aqui para mim, nesse cálculo que eu já fiz, ele vai me dar 44 litros, eu arredondei para 45, porque a gente trabalha com galões de 5 litros. Então vou precisar de 9 galões de removedor para remover uma área de 2.000 metros quadrados. Isso para lavar uma vez só, tá? Como a gente fez lá o diagnóstico. O acabamento vai ser 2.000 dividido para 1 dividido para 60. Eu já fiz a continha aqui, vai dar bem mais, vai dar 133 litros. Eu arredondei para 135 litros. E aí vai dar 27 galões. Então, com 27 galões de acabamento 3 em 1, eu vou fazer aí 4 camadas num piso de 2.000 metros quadrados. Tá? Então, como eu falei, esse cálculo eu posso usar para todo tipo de produto, né? Não só o removedor e a cera. Por exemplo, manutenção, a lavação diária, a lavação periódica, a recamada, também vai entrar aqui. André, tem um jeito mais fácil ainda de eu fazer essa conta? Um jeito mais fácil de eu aplicar
essa continha aqui para o meu cliente, para ficar até de uma forma, parece uma conta feita no papel de pão. Não, vamos fazer uma coisa mais técnica. Nós temos aqui uma planilha. Essa planilha aqui eu tirei um print, não vou mexer nela, mas vocês vão visualizar. Aqui eu coloquei também 2.000 metros quadrados. Aqui eu consigo colocar o preço do litro do produto e fazer um cálculo para o ano inteiro. Então, por exemplo, eu coloquei ali Paviflex, coloquei o preço do produto, a diluição, rendimento por litro também, que é importante, o rendimento ali. E uma coisa que eu coloquei aqui, a quantidade, o número, eu multiplico aqui por ano. Então, a remoção aqui na implantação, que é o azul, acima do azul claro aqui é a implantação. E acima do amarelo é manutenção periódica, manutenção depois da aplicação, depois da implantação do processo. Você vê que aqui eu coloquei 3, então vai ser 3 vezes por ano. A cada 4 meses eu vou fazer a remoção e a aplicação novamente. Esse é o exemplo desse cliente, tá, gente? E a manutenção aqui, ó, alguns produtos está 96. No caso esse aqui, ó, eu coloquei aqui, por exemplo, o Clio No Phone, né? Ou o máximo restaurador, que é a recamada, por exemplo. A recamada aqui. Eu coloquei a recamada uma vez por mês, então tá 12 vezes. O que eu coloquei uma vez por semana tá 96, porque um ano tem 96 semanas. Então eu consigo ter um cálculo de quanto o meu cliente vai gastar por metro quadrado. Tá? Essa planilha é como eu fazer um orçamento técnico para o cliente. Ela tem mais dados aqui, eu só peguei um print de uma parte dela aqui, e eu consigo imprimir e mandar isso para o meu cliente como um orçamento técnico. Você imagina você que é prestadora de serviço, você que está começando a fazer esse tipo de processo de tratamento de piso, você até abre aqui para o custo do cliente, o que você vai gastar de produto para poder manter o tratamento. Ou eu posso, né, ocultar aqui o preço e mostrar para ele só o final, quanto que eu vou gastar no processo todo para manter aquele piso, né, aquele tratamento ali durante um ano, né? Que é o grande segredo, é a manutenção, tá aqui. Se você quiser essa planilha, né, eu vou estar disponibilizando essa planilha para vocês, você vai mandar um e-mail para mim no técnico@bralimpia.com.br e você vai colocar no assunto, eu quero a planilha, e aí eu vou te responder com a planilha lá, com todos esses dados aí você vai poder utilizar a planilha sem problema nenhum. Eu vou aproveitar agora, vou chamar um vídeo, vou tomar uma água, um vídeo também sobre o nosso assunto aqui principal. Novos baldes aplicadores de cera Bralimpia. A máxima qualidade Bralimpia que você já conhece, com importantes diferenciais, que vão conquistar os mais exigentes profissionais no tratamento de pisos. Maior capacidade, sistema interno para visualizar o volume em litros. Tampa hermética com vedação em silicone, protege os acabamentos acondicionados no balde por muito mais tempo. E previne derramamentos acidentais que podem gerar retrabalho e prejuízos. O poderoso escorredor com encaixe na estrutura do balde permite ao operador definir a quantidade de cera a aplicar nos pisos. Camadas mais uniformes proporcionam mais brilho. Ressaltos no fundo do balde fazem com que eventuais partículas presentes nos pisos se depositem no fundo e não prejudiquem a qualidade final dos acabamentos. Além disso, permitem ao operador umedecer os refis uniformemente. Alças ergonômicas facilitam o transporte do balde pelos ambientes e auxiliam na prevenção a respingos de acabamentos e acidentes com os cabos nos ambientes. Rodízios resistentes para facilitar o deslocamento. Dreno para retirada de restos de ceras e acabamentos sem respingos nem manchas. Novos baldes aplicadores Bralimpia. Produtividade máxima e pisos muito mais brilhantes e protegidos. Bralimpia, empresa nacional, qualidade mundial. Ainda no planejamento, né? Voltando aqui para o nosso planejamento, a gente tem aqui equipamentos. O que eu preciso ter aqui para fazer o tratamento de piso, né? Eu fazer aquele processo completo. Eu coloquei aqui a enceradeira, porque é primordial você ter uma boa enceradeira para fazer a lavação periódica e principalmente a remoção. Muitas pessoas perguntam para mim, dá para fazer o tratamento de piso, a remoção do acabamento velho, da cera velha, do que tiver lá, sem enceradeira? Aí eu falo para a pessoa, não, não dá. Até dá,
Como assim? Não dá? Até dá. O problema é que você vai ter que usar a força manual. E você começa ali esfregando, né, com vigor, né, com a força. Daqui a 10 minutos, 20 minutos, você já não está com o mesmo vigor. É diferente. Então você vai, né, cansando. A enceradeira não. Ela vai esfregar de forma uniforme todo o piso. E eu preciso conhecer os discos que eu vou utilizar nesse processo, né? O primeiro disco que está aqui embaixo, o preto, que é o disco de remoção, que a gente vai lavar vai usar para remover o acabamento velho, a cera velha, o que tiver no piso. O disco vermelho, que é para lavação leve. O disco verde para lavação pesada, ele vai tirar uma camada maior de cera, mas não vai remover ela. E o disco branco, que tanto vai ser usado para uma lavação para um piso porcelanato, um granito polido, não é o caso de remoção, não vai remover porque ele é pouquíssimo abrasivo, né? Quanto mais escuro, mais abrasivo, quanto mais claro, menos abrasivo. E também se utiliza o branco até o bege para lustrar as ceras polimentáveis. Lustrar em baixa rotação, tá? Não é polir, é lustrar. Então a enceradeira tem essa capacidade. A low speed, né, a enceradeira também chamada de low speed, ela vai ter uma rotação de 180, 200 RPM. Então rotação baixa, lavação em baixa rotação, remoção tem que ser em baixa rotação. Né? Ainda equipamentos, a gente vai precisar ter aqui o básico, né? Um balde doblô, né? Para fazer o recolhimento da água. Você pensa, utiliza um balde por maior que seja o balde que você vai utilizar, um balde de 15, de 20 litros, você ainda assim vai ter uma água só e ainda vai ter que espremer na mão. Né? Não é interessante você pegar na mão ali, ainda mais com cera velha, vai criar uma borra, vai fazer uma borra na sua luva, no próprio pano. O ideal é usar o mop para recolher até a cera velha, recolher a água do enxágue também, é muito mais eficiente, e eficiente eu tendo duas águas. O doblô ele tem dois compartimentos, um de 18 litros e um de 12 litros, então eu vou ter uma autonomia aí de quase 100 metros quadrados, com um único tanque de água, né, sem precisar repor, né, com uma aplicação só, né, eu não preciso ir lá repegar água novamente, eu consigo fazer o enxágue ali com o balde doblô, ele é muito eficiente, e no vídeo vocês vão ver como nós fizemos ali o recolhimento, né, e o enxágue dessa área, né, mopeando depois de utilizar o removedor. O LT, que é primordial, porque como eu mostrei a enceradeira é redonda, né, então os cantinhos, rodapé, o LT ele vai ter essa facilidade. O que seria o conjunto LT? Né? O que é LT? Né? Eu falo como se todo mundo soubesse. O LT é o limpa tudo. Então, para cantos, né, lugares que a enceradeira não vai alcançar, eu vou colocar a fibrinha ali e vou nos cantos, eu consigo fazer essa remoção de forma eficiente. Né? Mas aí é para canto, como eu falei, para fazer o piso todo não rende, é mais os detalhes. E o detalhe é o seguinte: é onde mora a beleza do tratamento de piso. Não adianta fazer tudo bem lavado e ficar excesso de ceras nos cantos. Vai aparecer uma moldura, vai ficar horrível. Então, fazer os cantos, fazer os detalhes é o que vai diferenciar um bom tratamento de um tratamento mal feito ou feito de qualquer jeito. Né? E para recolher a água, é claro, um bom rodo. Né? Eu coloquei aqui o rodo Twister, porque disparado é o meu rodo favorito, porque todos os rodos do mercado trabalham num ângulo de 45 graus. E o rodo Twister, não, o rodo Twister ele trabalha no ângulo de 90 graus, você fica com postura ereta e você consegue ali fazer um movimento muito mais uniforme, muito menos repetitivo do que com o rodo tradicional, puxando a água, jogando água às vezes na parede, né, sem querer, e sujando. Você imagina, você puxa cera velha ali, a parede é branca, com um rodo tradicional você pode, sem querer, ali, jogar cera velha na parede, e se colar na parede vai dar trabalho para remover. O rodo Twister eu consigo fazer de forma uniforme ali, mesmo que o piso não seja tão uniforme assim, eu consigo utilizar o rodo Twister assim de forma bem eficiente mesmo, tá? Além desses equipamentos, a gente vai ter aqui o conjunto Finish e Pratique, né? Os baldes, os novos aplicadores, né? de cera, né? Em 3 versões. O Finish, que é para áreas grandes, vocês vão ver nos vídeos, o Pratique para áreas menores, e o conjunto Flat, que também pode ser usado na limpeza úmida, como um mop flat, ou também para aplicar cera. Dá para aplicar cera com os 3 equipamentos, dependendo do dimensionamento da área, de como você vai utilizar esses equipamentos. Eu vou mostrar aqui agora um vídeo promocional desses equipamentos. Conjuntos aplicadores de cera, Finish, Pratique e Flat. Conjunto Finish, Conjunto Pratique, Conjunto Flat.
Soluções completas para serem implantadas de forma imediata. A máxima qualidade Bralimpia para aplicação de ceras e resinas em pisos. Agora com os novos baldes aplicadores de cera Bralimpia. O sistema de armação em polipropileno e os refis confeccionados 100% em microfibra são indicados para áreas de maior tamanho e proporcionam camadas de ceras e acabamentos mais uniformes. Cabo telescópico para facilitar a utilização e o transporte. Todos os itens em um volume único, o que otimiza o valor dos fretes. Pisos muito mais brilhantes e protegidos, com mais praticidade e economia. Bralimpia, empresa nacional, qualidade mundial. Voltando aqui para o nosso conteúdo, vamos fazer aqui no planejamento, né? Como eu falei, quantidade de pessoas, eu preciso montar uma boa equipe treinada para fazer aqueles processos todos, de lavagem, enxágue, aplicação, detalhes nos cantinhos, é primordial, né? Os equipamentos, como eu falei, o horário que a gente vai fazer e fazer uma lista de tudo isso para que não falte nada na hora lá do processo, de fazer o processo. Agora a gente vai chegar aqui na parte da manutenção, né? Como eu vou fazer essa manutenção? Eu coloquei aqui alguns exemplos. A limpeza, a queima, o polimento e o spray buffing. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre spray buffing? E a gente vai falar sobre essa técnica aqui, muito legal, de manutenção do piso. Primeiro aqui, algumas máquinas que o pessoal utiliza em grandes áreas, em supermercado, em shopping, né? Eu coloquei a lavadora de piso, a autolavadora, né? Lavadora extratora, né? Isso você vai ter máquinas pequenas de 35, 70, 120 litros, né? Coloquei também aqui uma high speed, essa aqui é a high speed, o pessoal também chama de enceradeira, né? Mas é uma polidora. E a ultra high speed, o pessoal também chama no mercado de propano, porque antigamente esse tipo de máquina era movida a gás propano. Hoje algumas já são movidas a etanol. Então tem essa diferença aí hoje, porque o gás propano ele tem um odor forte, né? E um odor ruim, né? Bom, aqui na lavadora a gente vai utilizar aqui um exemplo de um produto, né? Esse produto não pode espumar. No caso aqui é o Clio No Foam, né? No Foam sem espuma. Por que ele não pode espumar? Porque esse tipo de máquina ele tem dois tanques. Um do produto diluído e o outro da água suja que ele já recolheu. Então se o produto espuma, essa máquina pode parar porque simplesmente acha que está cheia. Na verdade está cheia de espuma. Ou pior, entrar espuma no motor do aspirador. Então tem que ser um produto que não tenha nem um pouquinho de espuma. O Clio No Foam tem uma diluição de até 1:200. Nossa, é bem alta a diluição. Como eu faço uma diluição de 1:200 numa máquina desse tamanho aqui? No caso aqui é uma máquina de 70 litros, né? Como eu faço essa diluição? Eu vou pegar ali os 70 litros e vou pegar a diluição do produto, né? Pegar os 70 litros, transformar em ml, vai virar 70 mil. E aí eu vou dividir pela diluição do produto, que é 1:200, vai dar 200. Então 70 mil dividido para 200 vai me dar o resultado em ml, vai me dar 350 ml. Vai dar um copinho, mais meio copinho. Eu vou fazer uma máquina inteira dessa aí, que vai dar para fazer uma área enorme com um tanque da máquina. Então geralmente quando você quer fazer o cálculo de diluição numa máquina, você vai pegar o volume da máquina, vai transformar em ml. E aí vai dividir pelo fator de diluição do produto. No caso aqui é 1:200, eu vou pegar 70 mil, que é a quantidade de ml, e vou dividir para 200, que é a diluição do produto. Tá? Além disso, a high speed, a técnica do spray buffing, nós vamos utilizar o limpador com brilho, que é um produto específico para fazer esse processo, tanto de recamada, eu posso recamar o tratamento com ele, com o mop, com o pratique, né? Com o finish ou com o mop flat, como eu também posso usar no borrifador na técnica de spray buffing. É claro que falar a técnica é complicado, então por isso nós fizemos um vídeo só desse tipo de técnica para exemplificar para vocês. E a propano, ela é sempre utilizada sozinha, sem nenhum tipo de produto, somente ela, e são outros tipos de disco, existem outros discos no mercado, e aí utiliza ali cada período ali de tempo se utiliza esse tipo de máquina. Esse tipo de máquina você vai ver muito em shopping. Em outras áreas não é muito comum você ver esse tipo de processo de queima com a Ultra High Speed. Ultra High Speed por quê? A High Speed trabalha a 1200 RPM,
A Ultra High Speed trabalha a partir de 3.200 RPM. Então, é uma rotação muito maior. Eu vou aproveitar aqui e vou mostrar aqui uma rotina de manutenção, uma planilha de manutenção de uma empresa que faz tratamento de piso em shopping. Muitas pessoas falam, por que é tão perfeito o tratamento de piso no shopping? Por causa de uma palavra, manutenção. Toda noite tem alguém cuidando daquele piso, para que aquele piso esteja bonito, esteja brilhoso. Parece que toda noite alguém está ali para fazer tudo de novo, e não. É para manter, é para fazer a conservação desse piso. Então não dá muito para comparar um lugar comum que faz o tratamento hoje, vai lavar daqui um mês, de um shopping que faz toda noite. E cada ambiente, né? Alguns lugares, praça de alimentação, check-out, saídas, onde é entrada e saída de supermercado, quando tem aqueles mall que tem supermercado junto com shopping, tem que ter um cuidado ali nessas áreas de transição, porque vai ter um tráfego maior. Então, aqui tem uma rotina aqui de manutenção. Aqui você vai ver que o primeiro, o segundo dia e o terceiro dia são o mesmo processo. Então, vai lá, mopear toda a área a ser lavada, removendo todo o pó e sujidades acumuladas. Lavar com autolavadora, com disco vermelho, lavagem leve. O disco vermelho não remove camada, não remove cera, é só sujidade. Utilizando detergente específico, no caso vai ser um limpador neutro, um detergente neutro, na diluição indicada pelo fabricante. Secar bem com o mop. Faz o processo com o mop pó e seca. Efetuar o polimento com a High Speed com o disco pêssego ou champanhe. Aqui está pêssego, tá? Mas geralmente o disco champanhe, ele também em alguns lugares é chamado de pêssego, alguns lugares também é chamado de Speed Burnish. Mas aí depende da marca. Mas vai estar sempre com esses nomes aí, a gente encontra. Depois disso, efetuar o polimento High Speed, pêssego ou champanhe. Isso eu vou fazer nos 3 primeiros dias. Tá? No quarto dia já vai mudar aqui a minha rotina. Eu vou mopear tudo de novo, no mesmo processo, né? Vou lavar com o autolavador de disco vermelho, igualzinho, secar bem, efetuar o polimento com a High Speed, no caso agora é com um disco pelo de porco. Por que que o pelo de porco só entra depois? O disco champanhe, né? Ele vai compactar, ele vai queimar o acabamento. Ele só pode entrar no mínimo 12 horas depois que você fez a aplicação, a última camada. 12 horas. Hoje em dia, os fabricantes de polímeros, eles até indicam com menos tempo, até com 4 horas eu já vi o pessoal utilizar. Mas a margem é aí 12 horas. Você vai entrar com o disco champanhe, ou pêssego, ou speed burnish, né, de acordo com o fabricante. Ele vai pegar essas camadas que você aplicou, no caso foi 4 ali, exemplo, ele vai compactar, ele vai deixar mais duro esse filme. Então eu não posso entrar diretamente primeiro com o disco pelo de porco, porque o disco pelo de porco ele vai arrancar quase uma camada inteira. Por quê? Porque eu ainda não compactei. Então eu preciso compactar primeiro, queimar primeiro, para depois polir. Então o champanhe, ou pêssego, ou speed burnish, ele vai queimar o piso, o tratamento, e o pelo de porco ele vai polir, ele vai remover a camada impura. Então por isso que ele sempre vem depois. É como se fosse uma sequência de lixamento. O pelo de porco nunca vem antes do champanhe, certo? E aqui eu continuo aqui a minha rotina de manutenção. Aí, a partir do 5º dia, eu mopeio a área a ser lavada, tirando o pó, sujidade, lavar com lavadora com disco verde, é uma lavagem pesada, utilizando o detergente indicado, secar, nesse dia não passar High Speed. Porque também tem dia que não precisa passar High Speed sempre. No 6º dia, repete o mesmo processo do 5º dia. 13 dias após, nos demais dias após a recamada, que aí no caso, geralmente eu vou recamar, vou dar uma lavada com o disco verde e vou aplicar uma camada fina de cera, alternando o polimento com disco pelo de porco e com disco champanhe. Caso contrário, determine recamada quinzenal, geralmente em áreas de super tráfego, como shopping, que é o exemplo aqui dessa planilha específica, a recamada seria quinzenal, obedecendo a rotina de lavação dos próximos 13 dias, alterando o polimento com disco pelo de porco, pêssego e o pelo de porco. E assim por diante. Eu vou repetindo. Essa planilha de manutenção aqui, esse quadro de manutenção, eu também posso enviar no mesmo e-mail, só pedir lá no e-mail técnico@bralimpia.com.br.
E agora nós vamos entrar aqui nos vídeos. Nós recentemente fomos até uma área, um local, para fazer os vídeos de tratamento de piso, mostrar o passo a passo, né? De tudo que eu exemplifiquei aqui, do passo a passo, do diagnóstico, né? A gente vai mostrar aqui a preparação, a aplicação do piso e também a técnica de manutenção, o spray buffing. E eu vou acompanhar, no caso desses vídeos, diferente dos outros, eu vou acompanhar com vocês aqui e vou falando o que foi feito nesse processo, né? De como foi feito esse tratamento. Então, o primeiro processo aqui foi a preparação do piso. No caso aqui, nós escolhemos uma área, né, de um piso, um cimento queimado. E vocês vão ver como estava o aspecto desse piso. Nós escolhemos o piso mais rústico, né, possível para fazer o tratamento. Isso é um galpão, um estoque de uma grande distribuidora de móveis. No caso aqui, nós fizemos o diagnóstico, um cimento queimado, novo. Ele já tinha mais de 6 meses que tinha sido feito. Utilizei a enceradeira Bralimpia. É importante sempre só colocar o disco, colocar na tomada depois que eu coloquei o disco, né? Aqui eu estou frisando a importância. É sempre bom tirar aquele miolo que vem no disco preto, né? Porque ele sem ele a água vai circular com mais facilidade pelo disco. Então é bom que tenha uma área sem contato. Então tira o miolo do disco ali, prende ele na flange, né? A enceradeira da Bralimpia tem a facilidade de você ter a regulagem diretamente ali na mão, no braço, não é no pé, né? Que geralmente quebra essa regulagem, né? E ali eu faço a diluição do removedor. Aqui eu vou até dar um pause, porque aqui exemplifica aquilo que eu falei sobre diluição, né? A remoção pesada, diluição de 1:3, uma parte de produto para 3 partes de água. Se é 1 litro, é 300 ml, certo? 300 ml de removedor, 333, né? Para ficar redondinho. E os outros 666 de água, né? Para limpeza média, né? 1:6, né? Uma parte de produto para 6 partes de água. E eleve uma parte de produto para 9 partes de água. Assim foi feita a diluição do removedor. Aqui vocês podem perceber que nesse piso não tem cera, mas o removedor é um excelente limpador e ele vai remover ali sujidade, principalmente, até parece estar bem limpo, mas quando vocês forem observando no vídeo, vocês vão perceber o quão sujo, né, o ambiente com um piso poroso pode estar. Um piso tratado jamais agarraria tanta sujidade. Ali eu uso o LT primeiro para espalhar. Por quê? Como é um piso cru, quando eu jogo o removedor e espalho com LT, eu vou sentindo tanto que ele está poroso, quão absorvente. Você pode ver que eu joguei uma quantidade de água, parece que não molhou nada, porque ele já puxa, ele absorve de forma imediata o removedor que eu estou aplicando. Então, eu vou espalhar até um certo ponto, não espalho a área toda, porque senão vai secar. Eu faço até uma determinada área aqui, eu fiz mais ou menos uns 6 a 8 metros quadrados, para poder sentir como está o piso. É aquilo que eu falei, se eu tentar fazer tudo, não vai dar certo. Faço uma parte, vejo como a enceradeira vai estar lavando, se vai estar de forma eficiente, né? Sempre, como eu falei, com um fio atrás de você, para você não pegar o fio com a enceradeira sem querer, né? E aí você vai vendo se vai estar lavando, se vai estar removendo essa sujidade de forma eficiente. Já aqui você já consegue ter um pouco do diagnóstico, né? E sempre bom cruzar com a enceradeira e no sentido contrário, né? Eu fiz aqui primeiro de forma horizontal, depois na forma vertical, e aí eu venho com o rodo para puxar, para ver como está o piso sem essa sujeira que eu tirei, né? Se realmente está saindo tudo. Se a partir daí eu olhei e vi que está removendo tudo, aí eu prossigo para as demais partes. Se não está removendo, aí o que eu tenho que ver? A diluição, se está correta, eu tenho que ver se o disco está velho e não está tendo eficiência. Eu tenho que entender o porquê que não está removendo de forma eficiente. Então, ali eu vou repetir o processo. Aqui eu já vi que está removendo, está saindo sujeira, né? Como eu falei, como não tem cera, fica muito mais fácil. Olha, como eu falei para vocês, aí agora eu passo para a próxima parte. Aqui eu já dei uma enxaguada e aí eu vou
próximo ambiente. E assim eu continuo o processo. Você vê que na segunda vez eu já molho muito mais. Por quê? Eu já entendi como é que o piso está absorvendo. Então eu já sei a autonomia que eu vou ter. Eu já sei até onde eu posso ir. Na primeira a gente faz uma parte menor para não ficar desperdiçando o produto, para não ficar evaporando o produto à toa. Então eu faço uma pequena primeiro, depois faço maior, porque eu já entendi a dinâmica de como vai funcionar essa lavação. E assim eu prossigo fazendo uma área maior. Olha a facilidade do recolhimento da água com o rodo twister, com a postura correta, né? Eu costumo dizer que é o melhor rodo do mundo, né? Não é porque é da Bralimpia, não, é porque é da Bralimpia. Mas é o melhor rodo do mundo e ele é efetivo, funciona, né? E realmente não fica nada para trás. E o recolhimento da água, como sempre, não tinha ralo. Então a gente tem que dar um jeito de recolher a água ali, faz a técnica ali de recolher a água com o mop e faz o recolhimento com o balde espremedor, que é muito mais eficiente do que eu ficar recolhendo ali, torcendo com a mão, não é interessante. E outra, se por um acaso nessa sujidade toda tiver algum pérfuro cortante, se eu for torcer com a mão vai furar minha mão, não vai ter luva que vai segurar um pérfuro cortante vindo ali na água. E nesse caso específico, no dia que nós fizemos, tinha pérfuro cortante, porque como é um estoque de colchões, tinham grampos no chão. Então, às vezes, pegava um grampo e a gente ia torcer e você via que dentro da água caía um grampo. Você imagina um grampo que é afiado, um grampo de caixa, de colchão, a gente pegar ali e poderia furar a mão. E ali faz a técnica com prática, né? O pessoal vai aprendendo ali como é que recolhe a água ali de forma eficiente, sem precisar usar um pano, né? Aquele trabalhão, ficar torcendo com a mão. Com o mop eu consigo recolher a água sim, e de forma eficiente e de forma profissional, né? Fica até esteticamente muito mais bonito eu fazer o trabalho e profissional fazer o trabalho com o mop do que fazer com um rodo e assim por diante. E aí eu vou para as demais áreas. Era um corredor de 70 metros aproximadamente que nós fizemos nesse dia, isso a lavação completa, né? Nesse caso aqui nós tínhamos até uma possibilidade de fazer o processo de lavação. Uma coisa importante aqui, eu vou até dar uma pausa no vídeo, eu estou usando um raspador, né? O raspador é pesado, né? Para piso. Alguns lugares as pessoas chamam esse raspador de chicleteira. Por quê? Porque chiclete, embaixo de gôndola, sempre fica ali um excesso de material e eu tenho que utilizar esse raspador para pegar cantinho, coisas que tem excesso de cera. E não sei se vocês repararam que a posição é sempre com os parafusos voltados para a superfície. Se eu fosse usar esse raspador num vidro, por exemplo, ele não arranha, tá? Se eu usar com os parafusos voltados para o piso ou com os parafusos voltados para a superfície que está sendo raspada. E aí não arranha, não tem risco nenhum, pode utilizar sem problema nenhum, você consegue ali raspar. No caso ali era tinta, sai, e nós aproveitamos e utilizamos uma lavadora, uma autolavadora para fazer ali o enxágue do piso. Tem casos que a gente tem essa autolavadora, a gente consegue fazer, vai ser muito mais fácil. Lá no galpão tinha essa autolavadora e podemos fazer a manutenção ali com o Clio no Fuan também. Agora a gente vai entrar no próximo passo, né? Lavamos, enxaguamos, o piso secou, tem que estar completamente seco o piso. Nós vamos para a aplicação da base seladora e do acabamento. Como vocês viram, o cimento queimado, ele é muito rústico, muito poroso, então ele demora muito tempo para secar. Nesse dia a gente até foi almoçar e depois voltou para fazer essa aplicação, porque se você ficar ali esperando, demora muito, tem que esperar secar completamente, sair todas as manchas de umidade, para aí sim começar a fazer o tratamento. Agora nós vamos para a fase de aplicação, né, da base seladora. Nós vamos utilizar um conjunto balde, né, para aplicar o selador acrílico. Nós vamos utilizar o refil finish, que é um material de microfibra, né? Aqui eu aproveito para frisar que a forma certa de utilizar, de jogar o acabamento, a base no caso aqui, e a forma errada, né? Vocês podem ver que a forma certa, eu coloco o galão de lado, né? E entra mais ar e de forma mais contínua dentro do galão. E da forma errada, entra
um ar, de repente entra ar e aí joga cera para fora e eu acabo sujando o piso ali, jogando cera no piso. Então sempre é bom atentar aí na hora de colocar a cera para não jogar cera, jogar acabamento, jogar base no chão sem necessidade. Joga direto do piso. Ali, como ele tem as ranhuras, você tira o excesso, a sujidade, se tiver que voltar, vai ficar no fundo do balde. Né? Tira o excesso, espremo ali para poder fazer a aplicação. Vocês vão perceber que é importante você ter em mente a área que você vai aplicar, como você vai aplicar, a ordem, né? A mecânica que você vai utilizar. Então você vai sempre... eu peguei uma faixa no meio e levei até lá na frente. Para quê? Para que todo o excesso da cera ele fique no meio do processo, né? Ele fique no meio do corredor, para que eu possa jogar para os cantos e assim não ficar excesso em lugar nenhum. Eu vejo muitas pessoas jogando, batendo o mop, batendo o refil lá perto da parede, lá perto do começo de onde vai ser lavado. E aí o que acontece? É lá que vai ficar o excesso. Então, cuidado com isso. Sempre utilize cruzando a cera. Para quê? Para que você tenha melhor espalhamento, não fique excesso em nenhum canto, né? Então, eu utilizo essa técnica. Ah, André, só se aplica a cera desse jeito? Não. Você pode aplicar do seu jeito, mas é uma dica que eu dou aqui. 30 a 40 minutos de tempo de secagem. Tem que respeitar esse tempo de secagem, porque é o tempo do polímero abrir, né? Tem ar-condicionado? O ar-condicionado tem que estar ligado desde o começo do processo na secagem, né? Não é para ligar o ar-condicionado na hora que vai secar. Não, ele tem que estar ligado desde a hora da remoção, né? E aí agora secou, nós vamos vir com a cera. No caso eu já apliquei 2 de base, agora nós vamos vir com o acabamento, né? E ali eu preparo o balde, fixo o cabo ali, já é outro refil finish que eu vou utilizar. Por quê? Se eu usei a base, eu não misturo base com acabamento no mesmo balde. Vai ser outro refil. Eu lavo o balde, troco, ou então uso baldes diferentes. A mesma técnica que eu fiz, eu vou fazer aqui novamente com o acabamento. No caso aqui até faço entre as minhas pernas para que eu não pise, né, na cera, sempre andando para trás, para você não vai pisar no acabamento que você está fazendo. Como vocês viram no começo, esse piso é super poroso. Então, o acabamento agora que já foi feita a base, fica mais fácil a aplicação, né? Eu costumo dizer que é a parte mais prazerosa da aplicação do tratamento de piso é a hora de aplicar, né? Então, depois que você já aplicou a base, fica muito mais liso, né? O piso já começa a ter aquele aspecto brilhoso, já começa a ver o resultado, né? Eu apliquei 2 de base e ali comecei a aplicar as camadas de acabamento. E aí eu vou espalhando de forma uniforme, cuidando para que não fique excesso. Aqui o resultado da primeira camada. Aqui só com base na esquerda e a direita só com a primeira camada de acabamento. Aí você fala assim, já tem um brilhozinho, já dá pra ver ali. E aí eu vou para a segunda camada, né? Também com o finish, eu fiz aplicações com refis diferentes, até para testar ali no dia como funcionaria no cimento queimado, que é um piso, repito, muito rústico, né? Então muito grosseiro, né? A palavra correta. E ali eu vou aplicando várias camadas, né? Nesse caso aqui, vocês vão ver que nós aplicamos 2 de base e 3 de acabamento. E eu também aproveitei e apliquei com o conjunto Pratique, que é um conjunto para áreas menores, né? Para escritório, para consultório, para quartos de hospital, né? Por quê? Porque ele tem uma quantidade de cera menor, só que por ele ser de lã de carneiro, o acabamento dele ainda é mais fino, ainda mais bonito. Então, só que eu consigo fazer em áreas grandes também. Vou ter que ter um rendimento, aplicar ali. E a técnica é exatamente a mesma. Você vê que eu levo num sentido e eu já faço, cruzo ali para evitar aqueles famosos, o pessoal chama de gato, né? Porque quem está aplicando ali, como não tem a visão do que está vendo, chega uma hora que fica tudo brilhoso, você não sabe mais aonde aplicou, aonde não aplicou. Então é sempre bom estar cruzando ali, seguindo esses movimentos para ter o melhor resultado possível nesse processo, tá? E ali você vem com o acabamento. Foram, como eu falei, 3 camadas. Essa já é a última camada de acabamento e vocês vão ver como é que ficou o brilho desse processo completo, com a secagem sem nenhum tipo de polimento, totalmente alto brilho, somente com as camadas de base e acabamento, né? Sempre, como eu falei, respeitando o tempo de secagem. A maioria dos problemas que acontece
no tratamento de piso é porque não foi respeitado o tempo de secagem entre camadas e principalmente do piso frio. Aqui o resultado com 2 camadas de base e 3 de acabamento. Esse brilho, gente, já estava seco aqui nessa imagem. A pessoa fala, tirou foto com piso molhado. Não, esse piso já estava seco. E nós tivemos a oportunidade, né, depois de voltar lá para fazer uma manutenção desse piso. E aí foi quando a gente teve a oportunidade de fazer a técnica do spray buffing utilizando ali a High Speed, que é o nosso próximo vídeo. Então a gente chega aqui no nosso próximo vídeo, que é a técnica de High Speed, né? Utilizando a polidora com 1200 RPM, né? Que é a que eu mostrei no vídeo para vocês. Os discos, como a gente já mencionou, o disco champanhe vai ser o queimador, o compactador, para queimar a cera, queimar o filme, e o disco pelo de porco, né? Por que é pelo de porco? Porque ele é um substrato duro, né? Composto por pelo de porco mesmo, tá? Então ele vai polir, ele vai lixar. Nós utilizamos o Gloss Meter. O que é o Gloss Meter? O Gloss Meter é um equipamento que mede a refração, ou seja, ele mede o brilho do piso. Isso sem a gente fazer nada. Eu pego o Gloss Meter ali, pego um cantinho onde ninguém pisou para ver como está o brilho do piso. Isso é um cimento queimado. O cimento queimado cru, ele deve marcar 8%. E não tem brilho nenhum, 8% de brilho, é bem pouquinho. E aqui, sem a gente fazer nenhum processo, só mopiou e passou a autolavadora uma vez, e aí nós medimos o brilho. A gente faz a calibração nessa plaquinha, que parece um espelho, que é o brilho máximo, 100%. Eu calibro ela ali, deixo ali um tempinho calibrando e coloco no piso. E ali marca 60.6. 60.6 no cimento é muita coisa? Deixa eu te falar, é bastante coisa no cimento, mas nós queremos mais brilho, vamos utilizar a polidora com o disco champanhe, ou pêssego, ou speed burnish. Essa flange tem que ser bem apertada, porque somente as pontas do disco tem que pegar no piso. E aí nós aplicamos diretamente no piso, a seco, a high speed. André, e se eu usar high speed para lavar o piso? Você vai lavar as paredes, porque ele é muito rápida, ela é feita para usar a seco, né? Sem nenhum tipo de produto, exceto na técnica de spray buff, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Então, aplica ela nessa velocidade mesmo que eu estou mostrando ali, não é rápido, não é correndo, é num passinho devagar, aplicando sobre todo o piso, porque ele vai pegar, ele está esquentando a cera e compactando o brilho. Isso depois de aplicar, vocês podem ver o meu reflexo. Era um piso totalmente rústico e você já consegue ver o meu reflexo, já aumentou o brilho, já deu uma aumentadinha no brilho, só que a gente ainda não vai medir, porque já tinham passado da primeira aplicação para esse dia 2 semanas, foram 14 dias. E aí nós voltamos para fazer essa técnica do spray buffing. Troquei o disco, agora eu vou vir com o pelo de porco. Por quê? Um eu já compactei e agora eu entro com o outro para polir. Você viu que eu mostrei ali a sujidade, o que saiu de cera. Agora eu entro com o polidor, que é o pelo de porco também, aperta bem, porque só as pontas vão pegar no piso, e aí eu venho polindo. Aqui o brilho que puxa já é maior, só que como eu falei, tem que respeitar essa ordem. Primeiro o pelo de porco, o champanhe, depois o pelo de porco. Não posso fazer antes o pelo de porco, porque senão eu vou arrancar uma camada inteira de cera, de acabamento. Então, respeitar esse processo é primordial. Aqui, agora já com a aplicação do pelo de porco. Nós agora vamos fazer a técnica do spray buffing que eu tanto falei. Eu vou pegar ali o nosso limpador com brilho, Máxima limpador com brilho, ele tem até uma fragrância para você fazer esse processo. Esse produto para ser utilizado diluído, eu fiz uma diluição aqui de 400 ml, né? Para 100 ml de produto. Então, 500 ml a solução, 400 ml de água para 100 ml de produto. É o suficiente? Com esse borrifador aí, que é um borrifador comum, eu consigo fazer uma área até maior do que essa. É um tipo de técnica que rende muito. Por quê? Ali eu vou só borrifar, eu vou colocar o borrifador na posição stream e vou borrifar sobre o piso para que crie uma névoa, uma nuvem. E aí, imediatamente depois eu já venho de forma rápida, espalhando com a enceradeira, com a high speed, com o disco champanhe. Não é com pelo de porco, você vê que voltou para o disco champanhe. A primeira aplicação eu aplico de forma bem rápida. Nesse vídeo dá para ver bem que ele já passa secando, o piso já fica seco. Então o próprio calor
da High Speed, já vai preenchendo ali os arranhões, aonde danificou, aonde eu desgastei com o tempo, com o pisoteio, como eu disse, foram 2 semanas depois e o piso ainda estava bonito, mas tinha alguns arranhões. Então a técnica do spray buffing era como se eu estivesse aplicando a cera novamente, uma camada fina, né, com a High Speed. Então tem alguns lugares que fazem esse tipo de técnica e é bem eficiente, né? Então a gente vai borrifando, é um trabalho de paciência, porém é muito mais rápido que se eu lavasse e recamasse. Se eu fosse lavar e recamar aqui, eu ia demorar 2 horas. Se eu for fazer spray buffing, eu vou demorar 30, 40 minutos e eu faço esse corredor inteiro aí em 30, 40 minutos de forma eficiente, né? Então é uma técnica que é seca, você já libera o corredor, não fica obstruindo o ambiente e você consegue já entregar um piso limpo e brilhoso, né? Como se eu tivesse aplicado a camada novamente. Eu já fiz em alguns lugares as pessoas perguntarem se eu apliquei a cera. Se eu apliquei a cera de forma tradicional. Não, eu só borrifei e utilizei a High Speed. E aí a gente vai ver depois no Gloss Meter como ficou o meu resultado final lá de brilho. Lembrando que estava 60, né? Vamos ver como é que ficou lá no final depois. Isso lembrando que é um piso super rústico, né? Que é o cimento queimado. Só que quando você faz esse tratamento ele fica bem bonito, fica bem apresentável, né? O pessoal gosta bastante por esse efeito de plastificado que fica sobre o cimento queimado. Então, essa técnica é uma técnica fácil de fazer, tem que ter a máquina para poder fazer esse tipo de processo e vai aumentar a vida útil do piso em 30%, 40%. Ah, André, dá para fazer o tratamento de piso sem High Speed? Dá, funciona. Porém, a vida útil dele não vai ser totalmente aproveitada. Com a High Speed eu vou ter uma vida útil muito maior, eu vou ter uma vida útil aí, e além do brilho, né, que é diferente. O brilho com a High Speed é diferente do brilho alto brilho da cera seco. Então é interessante você ter essa opção aí de utilizar a High Speed. E algo a mais para você apresentar para o seu cliente. E aí a gente vê a porcentagem de refração. 60,6% antes do polimento todo. E aí nós chegamos a 91,1%. Eu já coloquei esse Gloss Meter em porcelanato e ele marcou 92, 93. Ou seja, eu cheguei a 91 em um cimento queimado, o piso mais poroso que pode existir. Então, o que o tratamento de piso pode fazer? É elevar a qualidade de um ambiente muitas vezes, né? Você vai melhorar em muito o aspecto, além de todos aqueles benefícios que eu citei. Facilitar a limpeza, proteção do piso, diminuir a contaminação. Então, esse conteúdo a gente preparou com enorme carinho. Tive algum problema técnico aqui, mas a gente resolve, né? E como eu disse, né, nesse processo todo, né, nós deixamos aqui o nosso contato, né, nosso site bralimpia.com.br. Nós temos uma aba lá de treinamentos que nós criamos. No ano passado a gente teve um período muito complicado. Nós criamos treinamentos sobre limpeza de academias, de escolas de academia e vários ambientes, né, que viveram essa crise. E esse material está lá, de graça, só acessar. Esse material aqui também, né, como eu falei para vocês, qualquer dúvida, eu quero a planilha, eu quero o quadro, técnico@bralimpia.com.br. Pede lá, eu quero a planilha, eu quero o quadro, alguma informação, alguma dúvida, né? A gente fica muito feliz em poder oferecer para vocês esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de treinamento. A Bralimpia e a Renko tem como lema o treinamento, treinar, treinar e treinar. E eu fico muito feliz de participar de tudo isso, de criar esse conteúdo para vocês, né, e apresentar isso para vocês no dia de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, né, e lembrar de entrar nas nossas redes, nosso Instagram, nossos canais no YouTube, que lá tem um conteúdo muito legal que vocês podem desfrutar e aprender cada vez mais a valorizar a limpeza profissional. E eu conto com vocês até o próximo treinamento.